Eles pensaram que meu corpo era apenas carne para trabalhar. Meus músculos eram só para levantar suas cargas. Mas havia algo mais em mim, uma fúria. E quando eles levaram a última coisa que eu tinha, essa fúria encontrou uma ferramenta de ferro e peso colossal, feita para segurar navios. Naquele dia, a âncora do negreiro não prendeu mais ninguém. Ela libertou a minha dor e esmagou a tirania dos 3 homens que ousaram me quebrar. Esta é a história de Manoel e de como uma âncora se tornou a balança da justiça. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Para entender a força que moveu o gigante Manoel e o que o levou a um ato de justiça tão brutal e inesquecível, precisamos voltar ao dia em que a vida, a esperança e o futuro foram arrancados dele, na calada de um oceano impiedoso. Precisamos entender a gota d'água que transbordou a alma de um guerreiro. Manoel Pedra Forte, aos 35 anos, carregava em si a força de seu Congo natal. Não era um apelido à toa. Em sua terra, era conhecido por erguer toras que 4 homens comuns mal moviam. Suas mãos, antes habilidosas com o machado e a enxó na construção de casas e na floresta, agora estavam marcadas pelas correntes, mas a força bruta e a dignidade pétrea permaneciam inabaláveis. Seu olhar, profundo e introspectivo, carregava a tristeza de um povo e uma determinação que parecia esculpida em pedra. Ele era silêncio, mas seu corpo, cada músculo, contava uma história de poder ancestral. A bordo daquele navio negreiro, cada dia era uma tortura lenta, uma escuridão sem fim. Mas mesmo ali, na desumanidade do porão, Manoel tinha um ponto de luz. Sua esposa, Nzinga. Ela estava grávida. E a cada batida do pequeno coração que crescia dentro dela, uma nova esperança florescia na escuridão. Eles sussurravam promessas de um futuro livre, de uma vida reconstruída, mesmo que em terras distantes e desconhecidas. Nzinga era a melodia que acalmava a fúria latente de Manoel, a lembrança de que havia vida além daquelas correntes. Mas o mar não era o único monstro. A crueldade tinha rostos humanos. Havia o Capitão Barão, com seu olhar gélido e sua voz cortante, que via os cativos apenas como carga, números. Havia o Contramestre Lobo, um homem de sorriso fácil, mas de sadismo refinado, que encontrava prazer na dor alheia. E o Navegador Serpentino, impiedoso, cujo único guia era o lucro e a eficiência da rota, sem desvios para a compaixão. Eles eram os arquitetos daquele inferno flutuante. A tragédia começou de forma silenciosa. A febre, insidiosa, rastejou pelo porão. Nzinga foi uma de suas vítimas. Seu corpo robusto, já exausto pela gravidez e pela privação, sucumbia. Manoel, acorrentado, observava sua vida se esvair. Seu desespero era um grito preso na garganta. Ele implorou por ajuda, não por si, mas por sua Nzinga, por seu filho não nascido. Mas os mestres do navio apenas riram. A cena se desenrolou no convés, sob um sol impiedoso. Nzinga, pálida e desfalecida, foi arrastada. O capitão Barão, com um aceno frio, ordenou que a carga danificada fosse descartada. O contramestre Lobo, com um sorriso distorcido, amarrou pesos aos seus tornozelos já inchados. O navegador serpentino observava, calculista, o vento e as correntes, apressando a ação. A vida de Nzinga e de seu filho era um estorvo na rota. Manoel estava acorrentado ao mastro, testemunhando a cena com os olhos vidrados, a boca amordaçada. Ele se debateu, um rugido abafado ecoando em seu peito, mas as correntes eram de ferro e a impotência, de alma. Ele viu o corpo frágil de sua Nzinga ser lançado ao mar ainda com vida. Um respingo,
Um breve grito cortado pelas ondas. E depois, o silêncio. Um silêncio que esmagou mais do que as correntes, que quebrou mais do que a madeira do navio. Naquele instante, Manuel Pedra Forte não era mais apenas um cativo. Ele era a personificação da dor transformada em ódio. A fúria, antes latente, despertou, gelada, inabalável, e buscando uma única coisa: justiça. O navio negreiro, com suas velas infladas pelo vento implacável, era um inferno flutuante. Cada tábua rangente, cada gota de água salgada que vazava para o porão, carregava o peso de almas roubadas. Lá embaixo, no ventre escuro e úmido da embarcação, a vida era uma agonia constante. Centenas de corpos amontoados, acorrentados uns aos outros, respiravam o ar pesado de suor, vômito e desespero. A escuridão era tão densa que os olhos se acostumavam com a penumbra apenas para discernir o contorno da miséria. Manuel, apesar de sua estatura imponente, estava espremido entre outros tantos, suas correntes apertando pulsos e tornozelos. O cheiro era insuportável, uma mistura pútrida que impregnava a pele e a alma. A comida, quando vinha, era parca, um mingau ralo que mal sustentava a vida. A água, racionada, era disputada com olhos famintos. A doença era uma sombra constante, ceifando vidas sem piedade, transformando o porão em um cemitério ambulante. Acima deles, no convés, os 3 demônios em pele humana ditavam o ritmo daquela travessia de morte. Capitão Barão, o mestre do navio, possuía um olhar que congelava o sangue, mais frio que as águas do Atlântico. Sua voz, quando não era para dar ordens brutais, permanecia em um silêncio ameaçador, um presságio de chicotadas e torturas. Ele não via pessoas, mas cifras. Cada vida era uma mercadoria, e cada morte, um prejuízo a ser minimizado com o descarte rápido ao mar. Mantenham-nos vivos o suficiente para a venda, não mais que isso, era seu mantra, ecoando pelos corredores, destituído de qualquer humanidade. O contramestre Lobo, por outro lado, era um mestre na arte da crueldade. Seus olhos pequenos brilhavam com uma satisfação doentia a cada lamento, a cada chicoteada que arrancava um grito. Ele se deleitava com a dor alheia, inventando formas de tormento que iam além da imaginação mais sombria. Para ele, os cativos eram meros brinquedos, objetos para saciar sua sede de poder e sadismo. Um sorriso fino, quase imperceptível, era o único aviso antes que sua mão descesse com um açoite certeiro. Um pouco de dor os mantém mansos, não é mesmo, cachorro? Ele sibilava, a cada golpe, enquanto Manuel apertava os punhos. Um vulcão de raiva, borbulhando silenciosamente em seu peito. E havia o navegador serpentino, o cérebro frio da máquina escravista. Ele não tinha a fúria explícita de Lobo, nem a autoridade distante de Barão, mas sua indiferença era igualmente letal. Para Serpentino, a travessia era uma questão de cálculo, de ventos, correntes e lucros. A vida humana não entrava em suas equações. Ele observava a desgraça com a mesma frieza com que traçava as rotas, sua bússola apontando sempre para o ganho, não para a humanidade. Não percam tempo com os fracos. O mar é o coveiro mais eficiente, ele murmurava, enquanto corpos doentes eram jogados na água, ainda respirando. No meio desse cenário de horror, Manuel era uma rocha. Sua força hercúlea, que antes o destacava como lenhador e construtor em sua aldeia, agora era sua maldição e sua bênção. Era ele quem era arrastado para o convés para as tarefas mais pesadas, para içar barris, mover cargas, puxar cordas grossas. Os marinheiros, embora o temessem, exploravam cada fibra de seus músculos. Pedra Forte! Mexa-se! Ou quer sentir o gosto do chicote do lobo? Gritava um deles, enquanto Manuel, com uma expressão inabalável, erguia sozinho o que outros 4 mal moveriam. Ele sentia cada fibra do seu corpo gritar, mas nunca quebrava. Seus olhos, que guardavam a sabedoria de seus ancestrais,
viam através da crueldade dos homens brancos, entendendo a lógica perversa de seu poder. Ele observava, calculava, guardava em seu silêncio uma dignidade que a opressão não conseguia roubar. Mesmo nas profundezas do porão, Manuel tentava manter a chama da esperança acesa para Nzinga. Quando os outros cativos lamentavam em voz baixa, ele era o ombro para chorar, o olhar que transmitia força. Ele usava sua imensa força não apenas para sobreviver, mas para proteger o que restava de sua humanidade. Ele dividia o mingau, umedecia lábios rachados com gotas de água, apoiava Nzinga em seus braços quando a febre a fazia tremer. Resista, Nzinga. Nosso filho precisa de você. Ele sussurrava, a voz rouca, tentando manter a esperança viva em meio à desolação. Ele lembrava das canções de sua terra, das danças sob a lua cheia, da alegria de um povo livre. Esses fragmentos de memória eram os últimos bastiões contra a insanidade. Sua força não era apenas física, era uma força espiritual, uma resistência silenciosa que se recusava a ser quebrada. Mas, cada dia no navio negreiro era um teste, uma nova camada de dor sobre a antiga. E a crueldade, naquele dia fatídico, encontrou o limite da resiliência de Manuel. A doença de Nzinga e a indiferença brutal dos capitães foram a gota d'água que transbordou o mar de sua paciência. Aquela cena no convés, o corpo de Nzinga e de seu filho, ainda não nascido, sendo entregue ao abismo salgado, não quebrou Manuel. Transformou-o. O luto se tornou um ódio frio, a dignidade, uma promessa de vingança. O mar engoliu Nzinga, e com ela, uma parte da alma de Manuel. Por dias, ele permaneceu em um estado de torpor, uma catatonia de dor que nem mesmo os golpes dos feitores conseguiam penetrar. Seus olhos, antes cheios de uma tristeza profunda, agora eram apenas fendas vazias, observando o vazio que o oceano havia deixado. O silêncio dentro dele era mais ensurdecedor do que o clamor dos outros cativos. Era um silêncio de morte, mas também de uma fúria que se solidificava, densa como a escuridão do porão. Ele revivia a cena, o sorriso sádico de lobo, a indiferença calculista de Serpentino, a ordem gélida de Barão, o respingo, o grito cortado, a imagem de Nzinga e do filho, perdidos nas profundezas salgadas, queimava em sua mente como um ferro em brasa. Sua dignidade fora pisoteada, sua humanidade negada, seu amor arrancado. Não havia mais nada a perder. A vida se tornara um vazio, exceto por uma única emoção que começou a pulsar em suas veias, a sede de justiça. Uma justiça que a lei dos homens brancos jamais concederia. Foi durante uma noite de bonança, quando o navio balançava suavemente e a vigilância da tripulação se afrouxava ligeiramente, que a semente da vingança foi plantada. O ar no porão parecia menos opressor e os gemidos dos cativos um pouco mais baixos. Ao lado de Manuel estava Eloy, um velho pescador de Luanda, magro e com olhos que haviam presenciado horrores indizíveis. Eloy, que havia perdido 3 filhos para a febre e a fome na travessia, percebia o vulcão adormecido no peito de Manuel. A âncora, Manuel, sussurrou Eloy, a voz rouca, quase inaudível. É o coração de ferro do navio. Prende tudo, desce e sobe, uma massa colossal. Manuel mal moveu a cabeça, mas seus olhos vazios fixaram-se em Eloy. Havia uma fagulha, um interesse que não existia antes. Para quê? A palavra escapou de seus lábios rachados, a primeira em dias. Para prender. Eloy repetiu. Então baixou a voz ainda mais, inclinando-se para perto do ouvido de Manuel. Ou para libertar, para esmagar. Se cair sobre algo, nada resiste. Naquele instante, a mente de Manuel, antes em ruínas, começou a se reconstruir com uma clareza aterrorizante. Ele fechou os olhos e viu. Viu a âncora, símbolo de sua prisão e desespero, transformar-se em uma ferramenta. Não para manter navios, mas para derrubar tiranos. A massa de ferro, antes uma representação do peso de seu cativeiro, agora se apresentava como a balança da justiça.
O som metálico de suas correntes, que antes era uma canção de dor, agora ecoava como o martelo de um ferreiro forjando seu destino. Sua transformação não foi um grito, mas um silêncio profundo, uma promessa selada em seu coração. Sobre as águas escuras que tomaram Nzinga, Manuel jurou. Um juramento silencioso e inquebrável. Cada um dos três responsáveis pagaria com a própria vida. E seria pela âncora que suas vidas seriam ceifadas. A dor de Manuel não era mais uma ferida aberta, mas uma lâmina afiada, forjada no fogo do ódio gelado. Ele não era mais a vítima. Ele era o algoz. A partir daquele dia, Manuel começou a observar. Sua força física, lendária entre os cativos, agora era canalizada para um propósito singular. Ele estudava o funcionamento do guincho da âncora, os movimentos dos marinheiros, os momentos de desatenção. Sua mente, antes turva pela dor, agora operava com a precisão de um caçador. Onde outros viam apenas correntes e madeiras, ele via oportunidades, pontos fracos. A conspiração, se é que se podia chamar assim, começou com olhares. Manuel, pedra forte, com seu silêncio imponente, atraiu outros corações quebrados. O primeiro a sentir o chamado foi Kofi, um ancião do povo Fanti, de cerca de 60 anos, com o corpo magro, mas a sabedoria de 1000 luas nos olhos. Kofi tinha sido um líder espiritual em sua aldeia, um contador de histórias, e havia visto sua linhagem inteira ser dizimada pela travessia e pela crueldade dos marinheiros. Ele sentia a aura de Manuel, a força ancestral que emanava dele. Durante uma rara permissão para respirar ar fresco no convés, enquanto Manuel era forçado a mover um pesado barril, seus olhos se encontraram com os de Kofi. Não houve palavras. Apenas um aceno quase imperceptível de Kofi, um reconhecimento da promessa de vingança que Manuel agora carregava. Os espíritos de nossos mortos clamam, filho. Kofi sussurrou para Manuel em seu idioma ancestral, quando um feitor se afastou por um instante. Você é a mão que eles esperam. A justiça virá. Manuel assentiu, a compreensão atravessando a barreira da língua e da dor. Kofi se tornaria os olhos e os ouvidos da conspiração entre os mais velhos, o guardião do fogo secreto da revolta. O segundo a se juntar à causa foi Zola, um jovem guerreiro de 20 anos, forte e impulsivo, proveniente de uma tribo vizinha à de Manuel. Zola tinha visto sua irmã ser brutalizada e depois jogada ao mar por ordem do contramestre Lobo, o que acendeu nele uma raiva inextinguível. Seu corpo jovem fervia com a impaciência da vingança. Durante a distribuição de água, Manuel passou por Zola, cujos olhos estavam fixos no convés, onde o contramestre Lobo ria alto de alguma piada cruel. Manuel parou, e um encontro de olhares foi suficiente. Zola percebeu a intensidade no olhar de Manuel, o mesmo ódio que o consumia. Eu os mataria com minhas próprias mãos. Zola sibilou, os dentes cerrados. Mas um homem só, contra todos. Manuel colocou a mão pesada no ombro de Zola. A força de um só homem pode mover montanhas, respondeu Manuel, sua voz rouca, mas firme. Mas juntos derrubamos o céu. Zola apertou o punho, um pacto silencioso selado em sua carne. Ele seria a força jovem, a fúria impetuosa, os músculos a serviço da vingança de Manuel. A conspiração era um fio invisível que conectava esses homens, uma dança perigosa de olhares, toques sutis e sussurros cortados. Eles usavam o ritmo das correntes, o balanço do navio, o som das ondas para mascarar suas comunicações. Cada movimento era estudado, cada olhar, uma mensagem. O risco da delação era a navalha no pescoço de todos, mas o medo da morte não se comparava à indignidade de viver sem a justiça de Nzinga e dos milhares que caíram antes dela. O grupo secreto não tinha nome, nem rituais elaborados. Tinha apenas um líder silencioso, Manuel Pedra Forte, e um juramento que cada um carregava no fundo da alma. A promessa de que a âncora, símbolo de sua escravidão, se tornaria o instrumento de sua liberdade e da morte de seus algozes. Eles eram a fúria do oceano,
a voz dos mortos, e a mão que empunharia o peso da justiça. Após o juramento silencioso sobre as águas que engoliram Nzinga, Manuel Pedra Forte não era mais apenas um cativo. Ele era um arquiteto da vingança, um engenheiro da justiça brutal. Sua mente, antes subjugada pela dor, agora funcionava com uma clareza assustadora, focada em um único objetivo. Cada batida de seu coração era um lembrete. Cada balançar do navio, um compasso para o plano que começava a tomar forma em sua mente. Seu olhar, antes mergulhado no vazio, agora escaneava cada detalhe do convés, dos mastros, das cordas e, principalmente, do complexo mecanismo da âncora. Quando era forçado a trabalhar no convés, seus movimentos eram pesados, mas seus olhos eram leves, observando com a atenção de um caçador. Ele fingia fadiga, mas sua mente estava em chamas. Os brancos são tolos, pensava ele, enquanto içava um barril pesado. Eles acham que minha força é apenas para servi-los, mas ela será o instrumento de sua queda. Manuel observava a âncora principal, maciça, cravada na proa do navio, seu peso e imponência, uma promessa e uma ameaça. Ele a via descer e subir, controlada por um guincho robusto, movido por vários marinheiros. Mas havia também a âncora auxiliar, menor, usada para manobras mais rápidas ou para limpeza, muitas vezes suspensa lateralmente, mais acessível. Ele percebeu que o guincho principal, embora forte, tinha pontos de vulnerabilidade, alavancas e engrenagens que, sob uma força sobre-humana, poderiam ceder. Ou, quem sabe, a âncora auxiliar, em um momento de desatenção, poderia ser transformada em uma arma mortal. Ele estudava os marinheiros que operavam o guincho. Eram homens rudes, mas preguiçosos. Em dias de mar calmo, a vigilância afrouxava. As conversas ficavam mais altas, as risadas mais frequentes. Era nesses momentos de bonança, de falsa segurança, que a oportunidade se revelaria. Os três demônios, Barão, Lobo e Serpentino, frequentemente se reuniam no convés nessas ocasiões, inspecionando o navio, discutindo rotas ou simplesmente exibindo seu poder. Era o momento em que a vaidade os unia em um mesmo lugar. O plano de Manuel era de uma simplicidade brutal, mas exigia uma força e uma precisão de tempo quase impossíveis. Ele precisava que os três estivessem juntos, precisava de uma distração para se libertar parcialmente de suas correntes, e precisava acessar o mecanismo da âncora, ou a âncora em si, e transformá-la em um martelo do destino. Coffee, o ancião Fante, notava a mudança em Manuel. Seus sussurros se tornaram mais frequentes, carregados de sabedoria ancestral. O mar fala em segredos, Manuel, disse Coffee, durante um momento em que estavam lado a lado no porão. Ele diz que o destino se tece na calmaria. Manuel compreendeu. A calmaria, o inimigo dos marinheiros quando atrasava a viagem, seria sua aliada. Coffee se tornou os ouvidos de Manuel no porão. Ele ouvia as conversas fragmentadas dos marinheiros que desciam, as reclamações sobre a bonança, a menção de inspeções de rotina nos equipamentos quando o tempo estava favorável. A palavra âncora passou a ser um código entre eles. Um aceno sutil, um olhar significativo. Zola, o jovem guerreiro impetuoso, era o braço do plano. Sua fúria era crua, mas sua lealdade a Manuel era inabalável. Zola não precisava de detalhes intrincados. Ele precisava de uma tarefa. Quando o dia da colheita chegar, Zola, Manuel sussurrou para ele, enquanto simulavam ajudar a carregar baldes de água. Precisaremos de uma sombra. Um momento. Zola assentiu, seus olhos brilhando com uma expectativa febril. Uma sombra. Ou um grito. O que você precisar, Manuel? A sombra que Zola criaria seria crucial. Uma distração rápida, um ruído inesperado. Qualquer coisa que desviasse os olhos dos feitores e marinheiros por segundos preciosos. A força de Manuel era sua arma, mas a inteligência estava na orquestração dos eventos. Manuel começou a testar suas próprias amarras. As correntes, embora robustas, tinham pontos de desgaste. Durante as noites, na escuridão do porão,
Ele as forçava, não para se libertar totalmente, mas para criar uma folga. 1 milímetro de movimento extra que, no momento certo, seria a diferença entre a prisão e a ação. Seus músculos, já de ferro, contraíam-se com um esforço sobre-humano. A dor era um velho conhecido, mas agora era uma ferramenta. Ele flexionava, esticava, sentia o metal ceder microscopicamente, um elo de cada vez. As marcas em seus pulsos aprofundavam-se, mas o espírito não se abatia. Quando chegar a hora, Manuel pensava, as correntes serão apenas um tecido fino. O plano se solidificava. 1. A espera pelo dia calmo. Manuel e Kofi monitorariam o tempo, aguardando o momento de bonança, onde o mar seria um espelho e a complacência, uma nuvem sobre o navio. 2. A reunião dos demônios. Este dia de calmaria aumentaria a probabilidade de Barão, Lobo e Serpentino estarem juntos no convés, talvez inspecionando algo, talvez apenas desfrutando da brisa, seus egos em exibição. 3. A distração de Zola. No momento exato em que os três estivessem em posição vulnerável, Zola criaria uma distração rápida. Um grito de dor simulado, a queda acidental de uma carga, qualquer coisa que puxasse os olhos da vigilância. 4. A libertação parcial. Usando a folga que havia conquistado em suas correntes e a distração de Zola, Manuel se libertaria o suficiente para se mover com rapidez e sem ser contido. Não uma fuga, mas uma explosão de força. 5. O ataque da âncora. Com a força de 1000 ancestrais em seus braços, Manuel investiria contra o mecanismo do guincho da âncora. Não para içá-la, mas para descontrolá-la, para soltar sua trava, para forçá-la a balançar violentamente ou a cair sobre os três opressores. A âncora auxiliar, se estivesse sendo manuseada, seria um alvo ainda mais direto. A estratégia não era apenas física, era psicológica. O pânico que a âncora, uma peça tão central e pesada do navio, causaria, seria um caos perfeito para a execução. Ninguém esperaria tal ato. A força bruta de Manuel seria a chave, mas a inteligência em escolher o momento, o alvo e a ferramenta era a verdadeira obra de um estrategista. Ele não seria apenas um selvagem em fúria, mas um executor de uma justiça meticulosamente planejada. As noites se tornaram vigílias silenciosas. A respiração de Manuel se aprofundava. Cada músculo de seu corpo parecia se preparar. Ele sentia a dor de Nzinga em cada fibra, e essa dor alimentava sua determinação. Kofi e Zola, em seus próprios silêncios, aguardavam o sinal. O navio, que antes parecia um túmulo, agora se tornava um palco. E o espetáculo da vingança, planejado nos mínimos detalhes, estava prestes a começar. As semanas se arrastavam como correntes, cada dia uma eternidade de espera e observação. No porão do navio, a vida seguia seu ritmo de sofrimento, mas, para Manuel, Kofi e Zola, cada movimento, cada som, cada alteração no balanço do navio era um sinal, um pedaço do quebra-cabeça da vingança. O plano mestre havia sido concebido, mas sua execução dependia de uma sincronia quase impossível, de uma oportunidade forjada na crueldade do dia a dia. Manuel, o pedra forte, dedicava suas raras horas de repouso no porão a um ritual silencioso. Com as correntes ainda presas a seus pulsos e tornozelos, ele testava os elos, não com força bruta para quebrá-los, mas com uma pressão calculada e constante, procurando o ponto fraco, o milímetro de folga que um movimento repetitivo poderia criar. Seus músculos, já de ferro, contraíam-se e relaxavam em um esforço quase imperceptível. As marcas em sua pele ficavam mais profundas, mas a dor era apenas um lembrete do sacrifício de Nzinga, um combustível para sua determinação. Aço contra aço, Manuel pensava, enquanto puxava e torcia, e o mais fraco cederá. Ele passava horas visualizando o convés, a âncora principal com seu guincho maciço e a âncora auxiliar, muitas vezes pendurada no flanco do navio, um alvo mais fácil, mais maleável. Sua mente engenheira
treinada nas florestas do Congo a entender o peso das toras e a mecânica das construções, agora desvendava a estrutura de ferro e madeira do negreiro. Ele notava o ranger de uma polia, a espessura de uma corda, a posição de uma alavanca. Cada detalhe era um pedaço do seu mapa mental. No convés, as observações eram ainda mais arriscadas. Quando Manuel era levado para as tarefas mais pesadas, içar barris d'água, puxar velas, mover cargas, seus olhos capturavam cada movimento dos 3 capitães. O capitão Barão mantinha sua postura arrogante, caminhando pelo convés com as mãos nas costas, observando os cativos com desdém. Ele gostava de se posicionar perto do mastro principal, dominando a cena. O contramestre Lobo, o sádico, era mais imprevisível, surgindo de repente, chicoteando sem aviso, mas frequentemente passava longos períodos perto da cozinha ou da despensa, comendo e bebendo. E o navegador serpentino, com seus instrumentos náuticos, passava a maior parte do tempo perto do leme, traçando rotas. Mas em dias de mar calmo, ele também subia para o convés para inspecionar os equipamentos, muitas vezes perto da área das âncoras. Eles se reúnem. Coffee sussurrava para Manuel durante a curta janela de banho de mar, quando alguns cativos eram levados ao convés para serem lavados com água salgada, quando o sol é mais brando e o mar é mais complacente. Era a calmaria, a bonança, o momento em que a autoconfiança dos opressores atingia seu pico e a vigilância, por um fio, afrouxava. Um dia, enquanto Manuel era forçado a polir algumas ferragens enferrujadas perto da proa, o capitão Barão e o contramestre Lobo se aproximaram do guincho da âncora principal. Barão apontava para umas marcas de ferrugem, reclamando da manutenção. Lobo ria de algo que Barão dizia, enquanto um marujo desatava uma pequena corda para inspecionar. Manuel sentiu uma onda de fúria, mas também um lampejo de esperança. Os 3 ainda não estavam juntos, mas a aproximação dos 2 mais cruéis já era um prenúncio. Não tenha pressa, pedra forte, Coffee murmurou mais tarde, em uma de suas trocas sutis no porão. A árvore mais forte tem raízes profundas, e os ventos da sorte sopram para quem sabe esperar. O ritual secreto do grupo não era de cânticos ou danças, mas de olhares e toques. Quando Manuel passava por Zola, um aperto rápido no ombro era o suficiente para reavivar a chama da vingança no jovem guerreiro. Zola treinava seus reflexos, observando os marinheiros, imaginando o melhor momento para criar a distração, fosse um grito de dor simulado ou a queda de um barril. Ele tinha que ser convincente, mas rápido, e o timing seria vital. A tensão, no entanto, não era apenas para os cativos. Os feitores, brutais por natureza, tinham um faro para a desobediência. Um deles, um homem corpulento chamado Brutus, que era especialmente sádico, parecia seguir Manuel com um olhar de desconfiança. Ele havia notado a calma incomum do gigante, a maneira como seus olhos pareciam ver além da miséria. Certa manhã, Brutus chutou Manuel enquanto ele estava acorrentado. Você está muito quieto, cachorro. Pensando em liberdade? No fundo do mar é o único lugar para você. Manuel apenas abaixou a cabeça, um grunhido escapando de sua garganta, a fúria em seu peito contida por um fio. Ele não podia dar a eles a satisfação de ver seu plano. A paciência era sua armadura. A desconfiança pairava também no ar do porão. Havia sempre o medo do língua de cobra, o cativo que, por um pedaço de pão extra ou um alívio temporário dos açoites, entregaria seus irmãos. Coffee, com sua sabedoria, tentava acalmar os ânimos, mas a desesperança era um terreno fértil para o medo. Muitos já foram quebrados antes de nós. Um cativo doente tossiu em um canto, suas palavras cheias de amargura. Nenhuma revolta pode florescer neste túmulo flutuante. Manuel ouvia, mas não respondia. Suas cicatrizes eram testemunhas de sua resiliência. Sua única resposta seria o ato de vingança. O tempo avançava.
O navio estava a poucas semanas da costa brasileira. Os capitães estavam cada vez mais presentes no convés, ansiosos pela chegada, calculando os lucros iminentes. Essa ansiedade, paradoxalmente, os tornava mais descuidados. Então veio o dia. O mar estava liso como a palma da mão. O sol, uma bola dourada no céu sem nuvens. Uma bonança perfeita. No convés, a tripulação estava mais relaxada, alguns jogando dados, outros cantando canções de taberna. O capitão Barão, o contramestre Lobo e o navegador Serpentino estavam juntos, perto da proa, inspecionando a âncora auxiliar, que havia sido baixada para limpeza. Eles riam, apontavam para algo na água, alheios ao destino que os esperava. Os olhos de Coffee, do porão, conseguiram captar um fragmento de conversa entre os marinheiros sobre a inspeção da âncora auxiliar. Ele acenou para um dos cativos, que seria levado para o convés para trabalhos mais leves, dando a ele o sinal. Este cativo, por sua vez, transmitiu a mensagem para Manuel com um olhar rápido e sério. A respiração de Manuel ficou mais densa. Seus olhos se encontraram com os de Zola. Um pacto silencioso, o reconhecimento de que o momento, finalmente, havia chegado. O vulcão adormecido em Manuel Pedra Forte estava prestes a entrar em erupção. A noite, que logo cairia, traria não o repouso, mas a justiça mais implacável que as águas do Atlântico já haviam presenciado. O navio se silenciava sob a escuridão crescente, pronto para o espetáculo de horrores e catarse. O dia irrompeu com a falsa promessa de uma manhã tranquila. O sol, alto no céu, despejava seu calor sobre o Atlântico liso, sem uma única onda a perturbar a superfície espelhada. No convés do negreiro, o ar era denso com a complacência. Marinheiros, com suas camisas sujas e rostos bronzeados pelo sol, murmuravam sobre a bonança, alguns jogando dados perto do mastro, outros remendando velas com uma indolência que só a certeza da impunidade podia permitir. A guarda estava relaxada. O silêncio do mar era o seu cúmplice. Perto da proa, a âncora auxiliar pendia, parcialmente içada para uma limpeza de rotina. Seu ferro bruto, pesado e coberto de algas, refletia o sol em pontos cintilantes. Ali, em um pequeno círculo de arrogância, estavam os 3 homens que haviam transformado a vida de Manuel em um inferno pessoal. Capitão Barão, o mestre do navio, o contramestre Lobo, seu capanga sádico e o navegador Serpentino, a mente fria e calculista. Eles discutiam, suas vozes carregadas de desprezo, sobre a melhor forma de vender a carga em terras brasileiras. Barão gesticulava com um charuto, Lobo ria alto de suas próprias piadas cruéis, e Serpentino, com sua bússola em mãos, calculava lucros, alheio a qualquer senso de humanidade. Manuel, acorrentado a um dos barris de água, observava-os de perto, seus olhos como brasas sob as pálpebras inchadas. A folga que ele havia forjado em suas correntes, milímetro a milímetro, agora era sua única aliada. Ele sentia a dor de Nzinga em cada fibra de seu ser, o feto não nascido clamando por justiça nas profundezas do oceano. Em seu peito, o vulcão estava prestes a explodir. O sinal de Coffee chegou através de um olhar rápido de um cativo que entregava água. Agora, os olhos disseram, o momento é este. Então, aconteceu. De repente, um grito agudo, quase animalesco, rasgou o ar do porão. Era Zola. Ele havia tropeçado com uma violenta coreografia, derrubando uma pilha de baldes de metal que rolou com um estrondo assustador. Um barulho infernal que ecoou pelas entranhas do navio. Marinheiros viraram-se, alarmados, seus olhares desviando para a fonte do caos. Foi o segundo de distração que Manuel precisava. Com uma explosão de força que fez os músculos de suas costas e braços saltarem como cordas de aço, Manuel forçou suas correntes. O metal gemeu, estalou e, finalmente, com um som seco e final, os elos cederam. Não houve tempo para pensar, apenas para agir. Seus movimentos eram um turbilhão de anos de dor e ódio reprimidos.
Com a rapidez de um leopardo e a força de um touro, Manoel, pedra forte, irrompeu para o centro do convés. Seus olhos estavam injetados de sangue, sua boca aberta em um grito gutural que não era de dor, mas de uma fúria ancestral, o som de 1000 ancestrais esquecidos. Os 3 capitães, alheios ao perigo, ainda discutiam sobre a âncora auxiliar, suas vozes altas e desdenhosas. Quando o barão se virou, irritado com o barulho, seus olhos encontraram os de Manoel. Aquele olhar não era de um escravo, era o olhar da morte. "O que diabos?" começou o barão, mas sua voz morreu em sua garganta. Manoel não lhes deu tempo. Com um urro que reverberou por todo o navio, ele investiu contra a âncora auxiliar. Era uma massa de ferro de várias centenas de quilos, projetada para ser manipulada por vários homens, e um guincho. Mas, para Manoel, era sua ferramenta. Ele agarrou a barra de manobra com as 2 mãos, seus dedos grossos envolvendo o metal como se fosse um galho. Com um esforço sobre-humano que faria qualquer homem comum desmaiar, ele forçou a âncora a girar em seu eixo de suspensão. O mecanismo rangeu e gemeu, protestando, mas não resistiu à fúria de pedra forte. O contramestre Lobo foi o primeiro. Seu sorriso sádico congelou em terror puro quando ele viu a sombra colossal do ferro se aproximar. Ele tentou gritar, tentou correr, mas era tarde demais. Com um golpe lateral devastador, a âncora atingiu-o em cheio, esmagando seu peito e a cabeça contra o convés de madeira. Um som úmido, um estalo horrível, e o corpo de Lobo caiu como um saco de farinha, sem vida. Seus olhos, antes cheios de prazer pela dor alheia, agora eram vazios, refletindo apenas o céu sem piedade. Aquele que se deleitava em quebrar corpos agora tinha seu próprio corpo quebrado em um instante brutal. O capitão Barão, paralisado pelo choque e pelo horror da cena, tentou puxar sua espada, mas seus movimentos eram lentos, envelhecidos pela surpresa. Manoel, com a âncora ainda em suas mãos, num balanço quase metódico, puxou-a de volta e a arremessou novamente. O capitão, que via os cativos como carga danificada a ser descartada, agora se tornava a própria carga a ser esmagada. A âncora, com sua força implacável, atingiu-o na cintura, partindo-o ao meio com um grito que se perdeu no vento. Seus ossos se quebraram com o impacto, e sua arrogância se desfez em um jorro de sangue. Ele caiu, seus olhos arregalados, o charuto ainda entre os dedos, antes de desabar no convés ensanguentado. O navegador serpentino mais ágil viu o destino de seus companheiros e tentou fugir, calculando sua rota de escape. Mas Manoel era mais rápido. Com uma destreza aterradora, o gigante lançou a âncora em um movimento de chicote. O ferro pesado balançou no ar, apitando como um arauto da morte. Serpentino, que guiava as rotas da desgraça e desdenhava da vida, teve sua própria rota interceptada. A âncora, girando em seu eixo, atingiu sua cabeça com uma força inimaginável, esmagando-a contra o mastro principal. O som foi um estalo seco e brutal, e o corpo sem vida do navegador escorregou, deixando uma trilha de sangue e miolos no mastro que ele tanto usava para suas frias coordenadas. Seus cálculos falharam. Sua vida, tão eficientemente descartada quanto as de seus cativos, chegou a um fim abrupto e impessoal. O convés, antes calmo, era agora um palco de terror e carnificina. Sangue escarlate manchava a madeira escura, misturando-se com o suor e as lágrimas de séculos de opressão. Marinheiros, em pânico, gritavam, alguns correndo, outros sacando facas e pistolas, mas o horror do que haviam presenciado os congelava. Os cativos no porão, que haviam ouvido o grito de Zola e os estrondos da âncora, agora ouviam os gritos de pavor dos algozes. Um silêncio assustador caiu sobre o navio por um breve momento, quebrado apenas pelo ranger da madeira e o som do mar. Manoel, o pedra forte, estava ofegante, o peito subindo e descendo com o esforço colossal, mas seus olhos, embora ainda injetados, agora carregavam uma espécie de paz sombria.
A âncora, sua arma de justiça, estava parada em suas mãos, pingando sangue. Ele havia cumprido seu juramento. Nzinga e o filho, e todos os que caíram, haviam sido vingados. No convés, entre os corpos desfigurados de Barão, Lobo e Serpentino, Manuel ergueu a cabeça, seu rosto contorcido pela dor e pela exaustão, mas também por uma satisfação primordial. Ele não era mais uma vítima. Ele era a justiça em sua forma mais brutal e inesquecível. O mar, antes seu coveiro, agora testemunhava sua glória sombria. O silêncio que se seguiu à fúria de Manuel foi pesado, cortado apenas pelo lamento das ondas e pelos gemidos dos marinheiros atordoados. Manuel estava ali, no convés, a âncora ainda pulsando em suas mãos, gotejando carmesim. A onda de raiva que o impulsionara começava a refluir, deixando para trás uma resolução fria e inabalável. Seus olhos, antes cegos pela dor, agora viam com uma clareza terrível o terror estampado nos rostos dos poucos tripulantes que haviam sobrevivido. Eles estavam desarmados, paralisados, suas armas inúteis contra a força daquele que a história ousaria esquecer. Abram o porão! A voz de Manuel, rouca e grave, ressoou como um trovão, atravessando o medo e a perplexidade. Agora! Ou seguirão o destino de seus mestres? Um jovem marinheiro, pálido como a morte, gaguejou, o suor frio escorrendo por sua testa. Nós não sabemos! Manuel deu um passo à frente, e a âncora em suas mãos parecia crescer, tornando-se mais colossal. O convés tremeu sob seus pés. Eu não pedi para saberem. Eu ordenei. Abrir o porão! Cada palavra era um martelo batendo na alma dos homens, esmagando qualquer resquício de resistência. O pavor fez o que nenhuma ordem faria. 2 marinheiros cambalearam em direção ao alçapão do porão, as mãos trêmulas, enquanto tentavam manipular as travas enferrujadas. Lá embaixo, Coffee já sentia a mudança, o tremor no navio, os gritos de agonia e agora o silêncio preenchido pela voz de Manuel. A revolução, finalmente, havia chegado. Com um ranger de dobradiças ancestrais, o alçapão se abriu. Um filete de luz do sol, pela primeira vez em longas semanas, rasgou a escuridão abissal. Dezenas de olhos, famintos por luz, assustados e repletos de uma esperança quase esquecida, olharam para cima. Viram Manuel, uma silhueta imponente, de pé sobre os corpos dos opressores, a âncora, sua arma de justiça, ainda em suas mãos. Atrás dele, o convés ensanguentado contava uma história inesquecível. Libertem-se! Manuel bradou, a voz carregada de uma autoridade que superava reis e capitães. Os mestres caíram. O navio é nosso! Zola, que havia criado a distração e se mantivera oculto entre os barris, irrompeu, os olhos faiscando com a mistura de exaustão e um triunfo selvagem. Ele conseguiu! Manuel, ele os esmagou! Um murmúrio de espanto e reverência se espalhou entre os cativos. A esperança, uma semente há muito tempo soterrada sob a dor, começou a germinar. Homens e mulheres, alguns fracos demais para se moverem, outros impulsionados por uma nova, furiosa força, começaram a lutar contra suas correntes. Muitos, porém, estavam tão debilitados que seus próprios músculos não respondiam. Manuel desceu a escada para o porão, a âncora repousando em seu ombro como um cetro de poder. Ele não era mais apenas um homem, mas um libertador, uma lenda em carne e osso. Com uma força ainda intacta, ele começou a quebrar as correntes dos cativos, elo por elo, com as próprias mãos. O som do metal se rompendo era música para os ouvidos, um hino de liberdade. Zola e outros que conseguiam se mover, impulsionados pela visão de Manuel, começaram a ajudar, usando pedaços de ferro e ferramentas improvisadas para acelerar a libertação. A cena no porão era um milagre forjado na dor. Mãos esqueléticas se estendiam para Manuel. Lágrimas corriam por rostos marcados. Não mais de tristeza, mas de uma gratidão quase mística. A liberdade tinha um cheiro, uma mistura de suor, sangue
e a brisa salgada do oceano que agora entrava pelas escotilhas. "Para onde vamos, Manuel?" perguntou um homem idoso, seus olhos fixos no novo líder. Manuel subiu ao convés novamente, seus pés descalços, sentindo o sangue dos tiranos. Ele olhou para o horizonte, para o sol que começava a se pôr, pintando o céu em tons de fogo e promessa. "Para onde a liberdade nos chamar?" respondeu, sua voz firme, carregada de um destino ainda incerto. "Este navio não nos levará à escravidão. Ele nos levará para longe deles, para uma terra nossa." O navio, com seus poucos marinheiros aterrorizados e agora subjugados, era um barco fantasma, um troféu macabro. Manuel, com Coffee ao seu lado, o ancião sabia mais sobre as estrelas e os ventos do que qualquer navegador, e Zola, liderando os agora libertos, começou a impor uma nova ordem. Os marinheiros que não haviam sido mortos foram acorrentados, uma justiça irônica para aqueles que antes acorrentavam. Armas foram coletadas e distribuídas entre os mais fortes, uma força emergente. Mas a questão premente era: o que fazer com o navio? Navegar para onde? Nenhum deles era marinheiro experiente o suficiente para levar um negreiro através de vastos oceanos. A ideia de virar o navio e voltar para a África era um sonho distante, um continente já infestado pela mesma sombra. Foi Coffee quem ofereceu a solução, sua voz sábia ecoando a ancestralidade. "Não podemos ir para trás, Manuel, nem sempre para a frente, onde eles esperam por nós, mas para a lateral. A terra à frente é grande, podemos nos perder nela, podemos encontrar um refúgio." Manuel assentiu. O Brasil, a costa que se aproximava, uma terra de matas densas e rios profundos, poderia ser um santuário, mas antes de tudo, um ato simbólico. Este navio carregou muita dor, muita maldição. Manuel disse, olhando para o convés manchado de sangue. "Ele não deve carregar mais ninguém. Não deve servir aos seus propósitos." Sob a liderança de Manuel, os libertos começaram a desmantelar partes do navio, removendo velas para que não pudessem ser rastreados, jogando no mar equipamentos de navegação que não sabiam usar. Por fim, em um ato de purificação e desafio, eles atearam fogo aos mastros e à parte superior do convés, onde os opressores haviam governado. Chamas lamberam o ar, subindo como uma oração de fumaça para os céus, purificando o mal que ali residia. O navio, antes um símbolo de prisão, agora ardia como uma pira de liberdade, uma fogueira de sacrifício. A imagem do negreiro em chamas, uma silhueta flamejante contra o céu noturno, não passou despercebida. Seria vista por outros navios, por pescadores, por sentinelas na costa. O pânico se espalhou como um incêndio. A notícia de um levante de escravos em alto mar, de capitães mortos e um navio em chamas, viajou mais rápido do que qualquer vento. Outros senhores de engenho, fazendeiros e comandantes de navios negreiros entraram em alerta máximo. O medo, antes uma arma contra os cativos, agora era uma faca afiada em seus próprios corações. Um escravo. Ele matou 3 homens? Com uma âncora? As histórias se espalhavam, exageradas e distorcidas, mas a essência permanecia. A revolta era possível. A semente da rebelião havia sido plantada. Uma caçada humana implacável foi iniciada. Navios de patrulha e milícias costeiras foram mobilizados, seus comandantes com ordens claras: capturar os revoltosos, especialmente o gigante negro, que ousou desafiar a ordem. A cabeça de Manuel foi colocada a prêmio, uma fortuna para quem o encontrasse. Mas Manuel e os seus já haviam pulado para as águas escuras, usando pedaços de madeira e pequenos botes improvisados para se dirigir à costa. Eles eram fantasmas na noite, guiados pelas estrelas e pela promessa de um novo começo. A fuga para a mata foi difícil. Muitos estavam fracos, doentes, mas a liderança de Manuel, sua presença imponente e sua determinação inabalável os mantinha em frente. Eles avançavam por trilhas desconhecidas, enfrentando os perigos da floresta virgem, mas preferindo 1000 vezes
a liberdade da selva ao cativeiro do navio. Eles sonhavam com um quilombo, um refúgio, um lugar onde a âncora da justiça de Manuel teria fincado suas raízes em solo livre, para sempre. O navio negreiro em chamas, uma fogueira de sacrifício contra o céu escuro da madrugada, não foi apenas o fim de uma travessia macabra, foi o início de uma lenda. A notícia, levada pelos ventos e pelas correntes, e depois pelos gritos aterrorizados dos poucos marinheiros que sobreviveram para contar a história, correu como fogo pelos portos e fazendas do litoral brasileiro. Falavam de um gigante negro, um demônio indomável que, com a própria âncora do navio, esmagou 3 homens brancos, 3 capitães. A história de Manuel Pedra Forte não foi apenas um incidente isolado, foi um terremoto nos alicerces da escravidão. Para os senhores de engenho e os traficantes de gente, seu nome virou um sussurro amedrontador, um fantasma que assombrava seus sonhos. Nas casas grandes, enquanto tomavam seu café da manhã, a conversa sobre o negro da âncora era constante. Dizem que ele tinha a força de 10 homens, cochichava um fazendeiro gordo para outro, apertando a xícara na mão trêmula, que rasgou as correntes com as próprias mãos, e que a âncora era sua ferramenta de demônio. O medo plantado por Manuel era palpável. Cada vulto na escuridão, cada farfalhar de folhas na mata, cada silêncio prolongado dos escravizados parecia carregar o nome de Pedra Forte. A vigilância nas senzalas e nos portos foi redobrada. Os chicotes soavam com mais frequência. A crueldade se intensificou, mas não era mais a crueldade fria e calculista de antes. Era uma crueldade nascida do pânico, do terror de que seus bens pudessem, a qualquer momento, levantar uma âncora imaginária e virar a balança da justiça contra eles. O que faremos se mais deles decidirem seguir o exemplo daquele monstro? Perguntou a esposa de um capitão, seus olhos arregalados, para seu marido, um homem que antes exalava autoconfiança. Não estamos seguros nem em nossos próprios leitos. A lenda de Manuel também se tornou uma inspiração, um farol de esperança que rasgou a escuridão do cativeiro. Nas senzalas, à noite, sob o manto protetor da escuridão e longe dos ouvidos dos feitores, a história era contada em sussurros, não como um conto de terror, mas como um épico de heroísmo. Vocês ouviram? Um velho escravizado começava, sua voz rouca, seus olhos brilhando no escuro. O gigante do Congo. Ele viu sua mulher ser jogada no mar. E os 3 capitães. Eles pagaram. As crianças ouviam com os olhos arregalados. Os adultos, com a alma em chamas. Eles visualizavam Manuel, não como um homem, mas como um espírito ancestral, um orixá da justiça, manifestado em carne e osso. A âncora, que antes simbolizava o peso de sua prisão, agora era o martelo da vingança, a ferramenta que havia quebrado o ciclo da opressão. A história de Manuel Pedra Forte viajou pelas rotas clandestinas, pelos caminhos secretos da resistência. De boca em boca, de engenho em engenho, de quilombo em quilombo, a chama se acendeu. Em alguns lugares, essa chama foi apenas um brilho momentâneo. Em outros, se tornou um incêndio. Pequenas revoltas pipocavam, inspiradas na coragem impossível de um homem que, desarmado e acorrentado, havia virado o jogo contra seus algozes. Ele se tornou o herói esquecido que a história oficial tentou apagar, mas que permaneceu vivo na memória e no coração dos oprimidos. Um símbolo da força inquebrável do espírito humano contra a desumanidade. A catarse violenta de sua vingança não foi apenas um ato de fúria cega. Foi uma declaração que a vida de um negro valia sim e que a justiça viria, mesmo que fosse forjada na fúria e na dor. A dualidade de Manuel, sua humanidade profunda refletida no amor por Nzinga e a brutalidade de seu ato, justificada pela opressão extrema, era o cerne de sua lenda. Ele não era um santo, mas um homem que foi levado ao limite, um homem que escolheu a vingança como único caminho para a redenção, para a honra de sua amada e de seu povo.
Ele se transformou de vítima em algoz, não por maldade, mas por justiça. E o que aconteceu com Manuel Pedra Forte após a fuga para a mata? Alguns dizem que ele se tornou o líder de um quilombo lendário, escondido nas profundezas da floresta. Um refúgio de liberdade onde a memória de Nzinga era honrada e a força da âncora era celebrada em rituais secretos. Outros afirmam que ele desapareceu nas águas do rio, virando um espírito protetor, um guardião das almas que buscam a liberdade. Ninguém o encontrou, ninguém o capturou. Seu destino, tão incerto quanto o mar que o trouxe, permaneceu um mistério, solidificando ainda mais sua aura mítica. Manuel Pedra Forte se tornou mais do que um nome. Ele se tornou uma promessa de que, por mais apertadas que sejam as correntes, por mais pesada que seja a opressão, a força, a coragem e a sede de justiça podem virar a balança e que o impossível pode se tornar realidade. Sua história não é apenas sobre a morte de 3 homens, mas sobre o nascimento da esperança em milhares de corações. Que a história de Manuel, o homem que transformou a âncora em balança da justiça, nunca seja esquecida. Comente a palavra forte. Se a história de Manuel, o Pedra Forte, fez você sentir a força da resistência e a importância de jamais se curvar à injustiça, compartilhe este vídeo para que a voz dos heróis esquecidos ecoe por todo o Brasil. A história de Manuel Pedra Forte, o homem que, com a força de um continente e a fúria de 1000 injustiças, transformou uma âncora de cativeiro em balança de justiça, nos lembra que a luta pela liberdade é uma chama que nunca se apaga. Sua coragem inquebrável, sua resiliência indomável e sua sede de vingança foram o grito de milhões de vozes silenciadas pela história. Que a memória de Manuel e de tantos outros heróis da resistência negra no Brasil continue a nos inspirar a questionar, a lutar e a jamais aceitar a opressão. Se você sentiu a força da história de Manuel, se sua alma vibrou com a coragem e a sede de justiça, deixe seu like neste vídeo agora mesmo. Sua ação ajuda a manter viva a memória desses gigantes esquecidos. E para não perder nenhuma dessas narrativas épicas que a história oficial tentou apagar, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será avisado sempre que publicarmos uma nova saga de resistência, um novo herói a ser reverenciado. Este é apenas o começo de nossa jornada para desvendar os feitos dos bravos que moldaram o Brasil com sua resistência. Para continuar mergulhando em outras histórias igualmente emocionantes e impactantes, confira a nossa playlist de Heróis Esquecidos, que aparece agora na sua tela. Lá você encontrará outras figuras lendárias que desafiaram o sistema e fizeram a história. Assista agora e continue a sua jornada de conhecimento e admiração.